sejam bem-vindos a mais um Sem Censura. Hoje nós vamos trazer um tema que é o dilema de muitos casais. Sim, aquelas questões que nós fazemos, quem é que o faz mais? Os homens, as mulheres? Vamos falar hoje sobre traição. Será que faz parte da natureza ou é uma questão de caráter? E para responder estas e outras perguntas, nós temos aqui os nossos convidados. Vamos começar pelas senhoras, se posso. Brunança, pela segunda vez, que nos abrilhanta com sua presença. Muito obrigada. Obrigada, bem-vinda. Sim, obrigada. Nós temos Hamilton da Costa, psicólogo. Bom dia, irmã. E Obrigado. nós temos Edmásio Casimiro, promotor de eventos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Traição é algo que nós conversamos muito e debatemos bastante, de roda, né, de amigos, enfim. Agora eu vou chutar já com aquela pergunta que nós acho que já nos fizemos e já conversamos com alguém sobre. Quem trai mais? Os homens ou as mulheres? Vamos priorizar as mulheres. São os homens. Por quê? Eu acho que é relativo. Tanto faz os homens ou as meninas, porque isso tem a ver também com o caráter. Há mulheres que não são mulheres de um homem só. E há homens que não são um homem só de uma mulher, não é? Então isso tem a ver sim com o caráter, não é? Não vou falar de mim, porque é o seguinte, consideração, respeito, caráter é muito importante numa relação. Se não houver isso, então, claro, vai existir sempre traição, dos dois lados. Mulher trai mais por duas coisas, ou por dinheiro, ou porque se sente bem, tem vários homens, não é? Mas não é o mesmo caso com os homens? Também é a mesma coisa. Dos dois lados traem. Agora, antigamente até não, mas agora eu estou a ver que tem muita mulher a trair. Por quê? Porque o próprio homem também está a nos colocar mesmo nessa situação, estás a ver? Eu assim bem moça, hein? Me cornearem com uma mãe velha de 64. Me deixa já com trauma também frustrada. Próxima relação que me entrar também não vou lhe encarar tão bem assim, estás a ver? Mas será que ele merece pagar pelo erro do outro? Muitas das vezes usamos a vingança, mas não nos leva a lado nenhum. Eu acho que nós temos que ter amor temos que ter amor de nós temos que nos gostar mais ainda, nos amar mais ainda. Nem o facto de um erro passado e tu tens que continuar a errar, porque não, também me fizeram, eu vou fazer. Olha, já que foi uma senhora que me tirou o marido, então também eu vou me meter com os homens casados ou ocupar os homens ali, já têm compromissos. Também acho que não nos leva a lado nenhum. Tem uma questão também já eu de acredito que uma mulher digna tem que se dar um tempo, saber bem o que quer, não é? E depois focar numa relação e seguir em diante. Homens. Eu acredito que é uma questão muito pertinente. Mas em contrapartida, eu posso afirmar que dentre os gêneros são os rapazes que mais traem. Por quê? Se olharmos um bocadinho no contexto histórico, nós vamos perceber que antigamente os grandes reis foram detentores de várias mulheres. Mas atenção, ali havia um consenso. Era se calhar de lei ou de norma naquele reinado com que os homens tivessem mais de uma mulher. De lá para cá, o que é que se passou? Pegou-se nesse princípio, não é? Os homens olharam para este princípio e automaticamente acharam-se de que deviam ter mais de duas mulheres. Ou seja, deviam ter, obviamente sim, ter mais de duas mulheres, mas não do ponto de vista consensual, partindo pela traição, coisa que de alguma forma lesa, não é, contra os princípios de porque antigamente, estamos a falar há séculos atrás, as rainhas, né, neste caso, elas tinham noção, os casamentos eram arranjados, não era por amor, e elas tinham noção de que era para formar alianças. Exato. E era entre dois reinos, e era para que o rei gerasse. Mas isso E é claro que era normal de que, ok, eu sou a rainha e eu estou aqui para
dar filhos ao rei, mas ele tem o direito, e todo mundo sabe disso, de ter as suas chamadas concubinas para a sua satisfação sexual. Gostaria aqui de frisar um ponto importante, uma vez que tocamos na história. De acordo com aquilo que a genealogia da Bíblia, gosto muito de partir para este contexto, porque é de lá que o homem foi criado. Vamos olhar para o Novo Testamento e fazer um enquadramento do livro de Deuteronômio, capítulo 5, os seus versos 18, onde aparece a traição num dos 10 mandamentos, que vem aí escrito: não adulterarás. Olhando para aquilo que é o tema, traição é natureza ou caráter. O homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Qualquer aspecto negativo que o homem acarreta mediante o seu processo de crescimento não tem a ver com o natural. Há 2 fatores aqui. O sobrenatural, que muitas das vezes é movido pelo espírito. Muita gente, ou muitas hoje em dia, são as pessoas que traem e que fazem muitas outras coisas mais e não sabem quais as origens. Depois já aconteceu, penso que conosco, nós erramos e depois nos perguntamos, mas fizemos isso por quê? Há um motivo. Nós agimos fruto da emoção, daquilo que nós não conseguimos conter de nossa alma, e sim que nos motiva pelo nosso espírito. O que é que eu gostaria de dizer aqui? O ser humano, hoje em dia, normalizou tudo. Nós estamos a falar de traição. Eu poderia colocar o contexto, normalizar crimes, normalizar pecados. Se nós, os homens, devemos partir que o amor é muito importante, porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, nós primamos por amar o próximo. Nós devemos pensar que, de acordo aos 10 mandamentos de Deus, da mesma forma que é tão perigoso matar, é da mesma forma que é tão perigoso trair. A partir do momento que a sociedade já normaliza isso, nós estamos a caminhar para uma abominação. Mas é o que a própria narrativa da Bíblia nos apresenta, que nos últimos dias tais coisas aconteceriam. O que é que eu defendo? Particularmente como jovem, hoje em dia a nossa sociedade já entra em um relacionamento com muitos mistérios. Muitos mistérios. Pessoas há que trazem comportamentos repugnantes de relações passadas, vícios de relacionamentos passados, negam-se a mudar, a serem moldados pelo parceiro, e depois temos um relacionamento doentio, uma sociedade doentia. O nosso ego muitas das vezes vem falar muito alto, que nós sentimos que nós não podemos nos submeter a uma mulher, não podemos nos submeter a um homem. Na mesma intensidade que a Bíblia está a dizer que a mulher deve ser submissa ao homem, a mesma Bíblia vem dizer que o homem deve ser submisso à mulher. A partir do momento que as mulheres darem-se o devido valor a ponto de não aceitarem traição, porque a Bíblia proíbe, os homens, creio que a sociedade no geral, olhando um pouco para o contexto do nosso passado, nós não olhamos só como os reis, como pessoas que tinham várias mulheres. Nós devemos primar por culturas. Se olharmos hoje para o povo egípcio, é muito normal que eles tenham mais de um relacionamento. Nós estamos a falar aí já na religião, a nível de estamos religião, a falar estamos a falar de da religião culturas. muçulmana, Culturas. mas vamos só, sim, nós estamos a falar a nível de culturas, religioso. exato, porque há culturas que normalizam ter mais de um relacionamento. Porque eu creio... Olhando para a nossa realidade, isso não é normal. Não, mas assim, depende o que é normal e o que não é normal. Certo. Porque eu acho que considerar algo pecado ou não é relativo de acordo com a crença de cada um. Porque se nós focarmos, por exemplo, nós estamos a falar da religião católica, que é a maioria no nosso país, cristã. Mas quando o cristianismo cá chegou, culturalmente falando, já encontrou normas que foram quebradas, que foram violadas, se posso assim dizer. E nós sabemos que, tradicionalmente, se não em todos os grupos étnicos,
ter mais do que uma mulher, em alguns, ter mais do que um homem, é normal. Pode ser reprovável na religião cristã, mas se nós estivermos a focar a nível cultural, tradicional, em muitos grupos étnicos africanos, e não só africanos, Mas agora nós estamos a falar... Está, Sim. daqui a pouco vai surgir mulheres têm direito a ter 2 maridos, 3 maridos, desde que haja condições. Isso já tem acontecido. Não, mas aqui cai. Mas nós estamos a falar de traição, Nós não estávamos estamos a falar de agora há pouco, consenso. estávamos a falar agora há pouco sobre relativamente a isso, que as pessoas hoje em dia chegam a um consenso. Hoje em dia na nossa sociedade angolana já acontece isso, mas não é algo tão debatido como os outros traíam as suas temas. parceiras, ou seja lá quem for, mas eram mais discretos. Estás a ver? Eram mais discretos. Hoje em dia estão nem aí, se tem mulher. Tu tens a tua esposa em casa, tens receio de namorar com uma vizinha, tens receio de namorar com a mulher possa se aperceber da tua relação que tu tens fora. Hoje em dia dá em nada. Vives aqui, namoras com a vizinha da porta ao lado. Quer dizer, são umas traições que se não é com a sobrinha, é com a enteada. Se não é com a enteada, quer dizer, umas traições mesmo que marcam... prejudicam a vida da mulher, a mulher fica com perturbações, começa a fazer muitas coisas. Mas eu, na minha opinião, eu acho que os homens são mais traem. Por quê? Porque nós mulheres ainda temos caráter, nós temos aquela preocupação, não tenho o meu marido, eu tenho que respeitar, tenho que fazer isso. E ainda até que eu tiver que trair, eu tenho, sei lá, vou arranjar um jeito que o meu marido não pode se aperceber. Mas é que nossos homens fazem... Deixa de ser traição, Não Mas o deixa que é de que... ser, não Mas, deixa de ser, mas já que uma boa parte das pessoas acreditam que os homens são os que mais traem, mas qual é a justificativa? O que é que leva com que os homens traiam mais? Algumas pessoas defendem que são questões biológicas. Certo, eu vou falar o seguinte na primeira pessoa. E eu penso que todos aqui somos bem crescidos e todos nós, não quero generalizar, e lá em casa certo também, não quero generalizar aqui as coisas, mas vou falar na primeira pessoa. Todos nós já tivemos um episódio que fomos traídos ou traímos. Eu, particularmente, já traí Não, muito. não é o meu caso. Eu já traí. Eu mesmo vou te falar, eu nem querer se agabar aqui. Eu sou mesmo mulher de um homem. Amém. Isso E quando eu se separo, eu me dou um tempo e depois, infelizmente, né, não tenho aquela sorte, porque muitas das vezes que prejudica certas relações são problemas financeiros, até sofrem bullying. Mas nunca chegaste a trair o teu parceiro Nunca, assim? nunca. Nós devemos olhar para aquilo que é o contexto Eu te achei traição. pronto. Deixa-me só trazer Te aqui um achei elemento. pronto. Trair por pensamento. Mas traição por Obrigado. pensamento. Te achei pronto. Mas não deixa de ser traição. Não faz isso. Estamos a olhar para Traição aquilo que é o para mim, a pura contexto traição. é fornicar. Porque a Agora, partir do momento que tu já colocas no pensamento que vais matar o teu próximo, já estás a pecar. Não, te achar bonito não é traição. Não, nós não estamos a falar disso. Estamos a olhar para o contexto de tu olhares para um homem. Estamos a falar sobre cobiça. E eu gosto muito de olhar, não quero que interpretam-me como alguém que não falha, mas gosto muito de partir para aquilo que é o princípio da humanização, aonde nós nos baseamos. Vamos olhar para o livro de 2 de João, ou 1 de João, capítulo 2, versos 16, está a falar sobre a cobiça. A cobiça é o desejo incontrolável de querer ter certas coisas e muitas das vezes não poder. Você quer ter, você até pode querer estar num relacionamento com essa pessoa, mas você se contém. Aquilo está no pensamento, fogo, quem me dera deitar-me com a Brunança. Mas aí está, essa é a cobiça. Trair Agora, é olhar traição. para alguém, porque... Assim, Não, dizer que é bonito, isso é um elogio, pronto, não, é normal. reconhecer até que aquela pessoa é sexualmente atraente, mas a gente reconhece isso, mas fica por aqui. Mas isso também tem a ver também com a educação. Isso tem a ver com a educação por quê? Quando eu digo educação por quê? Eu fui mãe muito cedo. E eu comecei as festas muito cedo. E desde aí, eu sempre tive foco. Eu via já como é que as minhas irmãs, as primas, como é que seguiam as suas vidas com suas parceiras. Algumas casaram, outras não casaram. Mas eu sigo a minha relação assim, por quê? Porque eu vejo muitas amigas minhas que têm 2 namorados, 3 namorados, correm risco de lhes matar,
lhes batem, lhes apanham, lhes tiram da casa da renda, não sei o quê. Quer dizer, estás a me pagar a renda, me apanhaste com outro. Quer dizer, estragam suas vidas por coisas fúteis. O que é que eu faço? Eu sou da opinião, ainda que eu esteja a gostar de alguém, eu prefiro terminar uma relação onde eu estou e acabar bem, né? Tudo na paz, e continuas uma outra relação. Eu acho que as coisas correm bem assim. Agora, ter muita ambição. Vou ficar com o João, porque o João é que paga aqui a renda. Vou ficar com o Pedro, porque ele é o gerente do coisa que abastece. Vou ficar com o fulano, porque ele é que traz as compras. Um cão não pode levar muitos ossos. Tarde ou cedo, por mais que tu até podes gerir bem, tarde ou cedo vão te apanhar. Pode surgir uma desgraça. Olha, falou-se aqui um bocadinho sobre o amor ao próximo. Não é? E eu vou me basear nesta frase do amor ao próximo para olhar na perspectiva de que a traição acarreta consigo várias consequências. E realmente quem ama o seu próximo não deve trair, pois a pessoa que é traída pode até desencadear mesmo uma depressão, não é? E esta depressão muitas das vezes também pode afetar as pessoas mais próximas que convivem com esta mesma pessoa. A perspectiva de que a traição acarreta consigo várias consequências. E realmente quem ama o seu próximo não deve trair, pois a pessoa que é traída pode até desencadear mesmo uma depressão, não é? E esta depressão, muitas das vezes, também pode afetar as pessoas mais próximas que convivem que elas não têm intenção de se separar. Então, é preponderante que se olhe nessa perspectiva. E eu aqui concordo com a colega de painel, de que muitas das vezes, quando nos apercebemos de que esta relação já não vai a bom caminho, converse de forma amigável no sentido de terminarem, para evitar trair a própria pessoa. Só para não agradar a outra parceira. Às vezes há pessoas que elas não têm intenção de se separar do seu marido ou da sua esposa. Amam, reconhecem que têm sentimentos por essa pessoa, mas pronto, aí está, é o que nos traz essa conversa. É uma questão de educação, é uma questão de caráter que faz. Que assim, ou seja, esta é a pessoa que eu amo, mas eu, quando me quiser satisfazer sexualmente, eu me sinto livre para fazer com quem eu quiser. Mas, o que é que acontece ali? As pessoas empregam esforço numa relação. As pessoas empregam esforço, dedicam-se. Não é um investimento, praticamente, diríamos assim, que é um investimento. Agora, olhar para essa perspectiva de que, não, eu quando estou com fulano ou cicrano, sinto-me satisfeita ou satisfeito, não é um bom princípio. Por isso é que eu concordo ali. Eu sou da opinião de que deve haver um consenso no sentido, se possível, de se terminar a relação e continuar. Mas a Um dos grandes motivos hoje em dia da traição é o ego. As pessoas têm um ego muito, muito forte de querer dominar o que está à sua volta. Eu estou com uma mulher, eu sou atraente. Poxa, posso ter mais de uma, porque eu ter uma só? Posso gostar muito de ti. Mas, olhando para aquilo que é o meu ego, como um homem ou como uma mulher boa, que é visto ou vista ao olho do homem, vou querer ter mais de uma. O elogio enche, me dá vaidade, vou me envaidecer, vou dizer, epá, eu acho que com a Brunança perco muito tempo, poderia estar a ganhar mais, como ela frisou, com uma mais velha, alguém que vai me dar mínimas condições e vai me dar um suporte maior, olhando para aquilo, olhando para aquilo que é o contexto que tem sido normalizado hoje em dia, porque muitas são as pessoas que pelo ego enchem o coração de desejos e ficam com mais de um parceiro. Por exemplo, pessoas que trabalham, têm a sua rotina, vivem maritalmente, muitas das vezes são tentados no seu local de trabalho. Não conseguem ceder aos... Não conseguem resistir a elogios, não conseguem resistir a provocações que depois levam-lhes a cair. Há fatores... Mas aqui há um dado fundamental. Sim, em parte eu concordo, obviamente, com aquilo que está a dizer aqui. Mas dizer para os que estão lá em casa, é fundamental que começamos a trabalhar no autoconhecimento. Certo. Porque muitas das vezes nós só optamos por esta
essa prática porque falta de autoconhecimento. Então é fundamental que cada um de nós trabalhe no seu autoconhecimento, que é essa capacidade de reconhecer o seu potencial e as suas fragilidades. Fazendo um acréscimo aí, desculpa cortá-lo, para os nossos telespectadores, há algo que nós devemos acrescentar aí, além do autoconhecimento, chama-se temor. Nós não podemos só ter temor de Deus quando não temos temor do nosso próximo. Nós precisamos ter temor do nosso parceiro. Empatia, consideração, Sim, não é? Nós precisamos saber que existem intimidades muito fortes quando nós nos deitamos, principalmente com outras pessoas fora da nossa relação, ou dizer do casamento, ou uma união de fato, prontos. Nós acarretamos muita coisa. Quer hábitos, quer certas vibrações espirituais e por aí fora. Então nós devemos sempre ter temor quando pensamos em dar um passo para trair. Eu estava a dizer há pouco tempo que eu já traí muito. Um dos motivos que me levou a trair muito foi o ego. E eu cheguei em uma determinada fase que precisava constituir um relacionamento sólido com a pessoa com quem eu gostava, mas as hipóteses eram ínfimas. Por quê? Porque essa pessoa já tinha um modelo do Edmásio. O Edmásio é alguém que gosta de ter várias mulheres porque sente-se bem. Normalizo isso. Eu sou um homem muito carinhoso, sou um homem muito atencioso e acreditando nisso eu vou dizer, eu penso que eu posso fazer qualquer mulher feliz e não posso ter uma só. Mas agora, eu chego na fase... É uma questão já de vaidade masculina. É o ego, exatamente, é o ego. Então, chega a uma determinada altura que você quer constituir. Contra isso. Exato. O princípio é o conhecimento, Por isso é o que estamos aqui para deixar autoconhecimento algumas dicas aos e o nossos temor. Você telespectadores. precisa ter Isso é que empatia existe do da teu namoro. próximo. Namoro é para as pessoas te conhecerem. É assim, eu quero namorar contigo uma semana. Uma semana tem muito. Hora, né? Algumas horas eu consigo sentir alguma coisa, alguma química, alguma coisa que eu só estou a gostar, só não estou a gostar. Mas as pessoas que fingem, do mesmo jeito que fingem orgasmo, do mesmo jeito que fingem relações, estás a ver? Mas isso eu de não fingir consigo relações... fingir relações. Eu, se não está mesmo a me cuidar, mãe, não vou... É Não, assim, o mas teu é beijo não natural. vai ser na minha boca, no mínimo vai ser do cangote para baixo, trabalha, porque aqui mesmo vou te falar a coisa mais importante, beijo. Eu quando eu gosto de alguém, eu gosto mesmo de beijar. Gosto de fazer amor, não gosto de sexos bem brutos, não sei o que não. Porque nós temos que fazer amor para conversarmos, o nosso corpo tem... Relacionamento Sim, é químico. Tem que tornar uma vocês só têm que ter uma carne, né? química, alguma Mas coisa, mas a nossa irmã agora, não, foi para um sítio se encontraram porque ajudou a pagar a conta, e ele achou bonito. Não, mas é isso que eu Mas quero isso é trazer. muito bom sair da boca Mas é de isso uma que eu quero mulher. Quando trazer. já é uma mulher dizer ajuda. Hoje nós Sim, vemos, não sei se podemos comparar com antigamente, porque os homens antigamente sempre foram vistos como os garanhões. Certo. E nós podemos dizer isso, que nós mesmo de criança a gente conseguia sentir isso na família, entre pais, avós, tios, etc. E não era algo que se escondia, porque nós temos uma sociedade estruturalmente machista. Certo. Em que sempre se acreditou que o homem tinha a liberdade de fazer o que quisesse. Certo. Inclusive, mesmo em sociedades, não só aqui, ou mesmo em sociedades onde há um grande índice de pessoas cristãs, em que se acreditava de que é normal que o homem vá para o altar não sendo virgem. E que é normal que o homem, antes de se casar, tem que ir para o bordel ter a sua primeira experiência, ou seja, há uma hipocrisia aí, mas as mulheres é que tinham que se resguardar. Hoje a gente não vê isso. Muita coisa foi desconstruída. Mas dos exemplos que deste, Brunança, é que faz essa questão surgir. Por conta do contexto atual social, onde muitas pessoas se relacionam por interesse. Temos 3 namorados, né? Mas não ama nenhum deles. Não tem carinho por nenhum deles. Olha, é só porque o outro paga a renda, o outro paga o supermercado. Se tiver um namorado e um suplente, eu te juro que o namorado considera mais e respeita mais a parceira. Não percebi. Desculpa. A mulher, se tiver um namorado e um suplente, o namorado atual
respeita mais a parceira. Se ele souber que ele é um... Não, ele tem que estar inseguro, porque nós mulheres, muitas das vezes que nos faz também arranjar outro, também falta de atenção do nosso próprio parceiro. Mas por que não há diálogo? Mas, e também, mas quando o parceiro nota que a parceira tem muito tempo para ele, porque assim, eu quando namoro mesmo, e eu acho que é uma das coisas que me prejudica. Haver entrega. Eu vejo as minhas amigas como elas carregam suas relações e demora. E estão a ser pedidas. Mas são mesmo corno, mas estão lá, estão a ser geridos. Por quê? Eu me prejudica, por quê? Porque eu, quando tenho tempo na minha relação, eu acordei, devido a pensar no meu filho, estou pensando já no desgraçado. Amor, bom dia. Você acorda até ele ainda nem te mandou bom dia. Amor, bom dia. Almoçaste, aquelas coisas mesmo que talvez para apimentar mais a relação. Só que quando é por excesso, o homem começa a sentir que és muito submissa a ele. Já tem na palma da mão. Está na palma da mão. Ele até pode... Eu já perdoei uma traição, que eu apanhei. Mas é que eu perdoei, mas aquilo me consome. Das vezes que eu tenho desconfiança do parceiro, aquilo vem, epa, se calhar nem está a fazer nada, mas como já apanhei, e eu acabo por perdoar porque eu gosto da pessoa, mas ainda estou magoada. Claro. São consequências da traição, Sim. insegurança. A gente ainda perdoa, mas não estou esquece. magoada. Estás a ver? E isso até... E é uma das coisas que eu agora estou a tentar. Também. Pois. Eu agora estou aqui a tentar que próximas minhas relações, ou mesmo a atual que eu tenho, é melhor deixar ele à vontade. Quando um homem já chega até o ponto de dizer estou a me sentir sufocado, estás a me sufocar, já não é bom. Porque um homem que gosta da tua parceira, quer estar com a sua parceira. Claro. Tem saudade, está trabalhando, mas vai roubar um minuto aí, amor, está tudo bem, alguma coisa que apimenta sempre, porque o namoro é todos os dias, podem não estar a dormir todos os dias, mas o namoro é todos os dias, estás a ver? É uma mas conquista aqui diária. acha normal ficar o dia todo sem falar com a sua parceira. Não, não é normal, você não sabe se me atropelaram, você não sabe se eu comi, se me agrediram, temos que estar assim, para passo. Mas é isso, que não são questões vez... culturais que a gente traz, porque temos essa questão, porque há muitos casais e nota-se que por conta da pressão social, porque eu acho que muita gente enfrenta isso. A partir deste, já tens 21 anos, 25, cadê o marido, cadê a esposa? E essa pressão faz com que muitas pessoas entrem para um casamento sem ter consciência de que eu tenho que olhar para aquela pessoa como o meu todo. Tenho que olhar como o meu amante, como o meu namorado, como o meu companheiro, como o meu melhor sexo, o meu melhor tudo. E quando falha, e quando a gente vai, em vez de namorar, em vez de se dar a conhecer com aquela liberdade de escolha, porque a pressão às vezes é tanta que eles não têm liberdade de escolha. É só aquela pressão, não vou conhecer e ver que ela é capaz, como é que ela me agrada. Ou que agrada um pouquinho, então vamos casar. Vão se conhecendo durante o casamento e aí veem que não são compatíveis. Mas vão se manter casados por conta da sociedade e aí acontecem as traições. Também. Vezes muitos casais ficam juntos por a gente, tipo... Muita gente não acreditava naquela relação. Fulano com a Brunassa, não vão estar juntos. A Brunassa é outra louca. O fulano é bem mulherengo. E de tanto ouvirem muitos tabus para agradar os olhos deles. Na verdade, nós os dois não nos gostamos. Estás a ver? Mas só para mostrar nas pessoas que está tudo bem, falando que não vamos ficar tá aqui. Ficamos, casamos. Mas na verdade, não pode até surgir uma química no princípio da tal relação, mas depois... Estamos a namorar por desafio, só para mostrar nas pessoas que estamos falando tanto, mas estamos aqui. Porque é curioso que a intimidade não é só sexo. A intimidade é partilha de muitas coisas entre duas pessoas. E é impressionante que um casal, eles podem ter relações sexuais e tudo mais, uma vida sexual ativa até, mas não conseguem olhar nos olhos um do outro para poder dialogar. Existem tabus entre eles, o que não deveria existir. E eu acho que isso que também abre portas para que eles depois, com o passar do tempo, vão se tornando cada vez mais estranhos um para o outro. Existe muita falta de educação. Porque não é só o autoconhecimento, é conhecerem-se um ao outro. Certo. E esse é o período da relação
que muitas pessoas avançam para a fase que não deviam passar. O namoro, as pessoas têm um relacionamento de uma semana e já avançam para aquilo que podiam fazer daqui a 2 meses. 2 meses, 3 meses. Hoje em dia eu conheci a Brunança, o Emane, na mesma semana a gente já fica, já vai para a cama. Quando nós já passamos a esta fase, nós vamos andar de relação a relação, atrair o nosso parceiro. Atrair, porque você vai ficar esgotado, vai sentir-se sufocado, conforme tu disseste. Eu já vou sentir que estás a me sufocar, a tua presença até certo ponto me incomoda. Okay. Mas o relacionamento... Mas já quando chega já nesse ponto, não. Claro, por quê? Porque você viveu tudo que eu tinhas que viver já no princípio. Você já deu 100 no princípio. Então, você já não vai encontrar técnicas para manter o fogo nos próximos tempos. Nos próximos Há tempos. sempre técnica. Nos próximos tempos. É preciso... Pessoal, a conversa está boa. nós Vou olhamos ter que para cortar. Se não surgiu o Brunança, amor, o amor desculpa. fala mais alto. A conversa está também- muito boa. Vamos continuar já, mas temos que fazer uma pausa de segundinhos. Voltamos já, bebo uma água. Até já. Voltamos, foi rapidinho e nós voltamos aqui a nosso debate, melhor dizendo. E eu vou já chutar uma questão que tem a ver com o que já se debateu aqui. Realmente, o que é que a gente então considera? Porque será que faz parte da natureza do ser humano ser monogâmico ou nós aprendemos através da nossa educação, das nossas crenças, etc., a sermos monogâmicos, a nos entregarmos a uma só pessoa? Bem, diferentes teorias, mas o que, pelo menos, eu particularmente defendo é de que nós aprendemos a ser monogâmicos por conta de vários fatores, né? Ponto de vista social, o contexto em que estamos inseridos e até mesmo as nossas culturas são elo que nos fazem com que, de alguma forma, vamos optar por esse princípio. Olhar para a perspectiva de que nós já nascemos assim, não. É uma característica que o homem, não é, aprende. Mas digo aqui que este elemento não deve ser compreendido numa perspectiva negativa. Por quê? Porque existem culturas que respeitam e é de lei, é de norma de que os homens podem ter mais de uma mulher. Nesse contexto, como há um consenso, como aquilo faz parte do reinado, também não podemos entender como traição. Não podemos entender como traição. Porque essa Mas aquelas fase nós culturas... já não vivemos assim. Estamos a falar da cultura muçulmana, estamos a falar princípio, também de certo. relacionamentos Nós também já não devemos apoiar poliamorosos, esse tipo de coisa. relacionamentos abertos. Não, mas nós é temos- melhor mas que aí nós nós visamos para aquilo que é a realidade da nossa sociedade. Não, mas é bom que nós, Nos mato. é bom que nós Aqui mesmo. olhamos para isso, para aquilo que é a nossa realidade aqui. Não para a realidade dos outros outros, povos. sim. Porque senão vamos acabar por normalizar coisas. E lá Mas em essa casa, normalidade já existe na já nossa existe. sociedade. E nós já não temos estamos aqui pessoas- para continuar a alimentar aquilo que já está... Nós temos que trazer o contexto histórico. Exato. E depois dizer aqui, para a nossa realidade, que não é normal. Claro. Pese, embora que já há uma lei que tende a dar ênfase de que a mulher pode ter mais de um parceiro, desde que não seja casado. Mas isso para mim não no meu ver, isso é abominação. Por quê? Porque quem rege uma determinada lei ou um povo deve saber quais são os princípios a adotar aos mesmos. Porque a partir do momento que eu, como um chefe de família, normalizo que a minha parceira tenha mais um relacionamento extra ou 2 relacionamentos extras, eu estou doente. Eu não consigo Mas depende, perceber... mas isso não... Pode ser um, mas isso pode não- ser um contexto, Não, mas podemos isso não é chegar uma a um questão- consenso, mas eu estou doente. Olhando para aquilo que é a minha realidade... Está doente ou simplesmente tem uma mente aberta ou uma mente liberal diferente de quem é mais conservador? Normalizar o erro não é ter mente aberta. Eu defendo Mas aquilo que defendo é esta considerado opinião. erro é relativo. homens já Depende que daquilo que a gigolô pessoa fazem aceita
aceita como Sim, bom sim. para si. Mas há muitos isso. gigolôs já fazer isso. Claro. Tem a sua mulher em casa. Assume, normaliza e a isso. mulher é boa, é toda gostosa, trabalha numa boa área, tem um bom serviço e que o chefe lá está a gostar, se já está a injetar um dinheirozinho. E é só conversar com o gigolô dele, se entende? Conversam. Isso acontece hoje em dia e nós não podemos... Por isso E é que ela chegas sabe- no gigolô, vai comer. Estamos a destruir- Ele encara aquilo na normalidade. Nós estamos finge a que não está destruir, mas ele estamos já a sabe destruir como sou. família. É tipo, Sim, mas eu vou falar de mim. O meu antigo parceiro, aliás, ele tinha 35 anos. Eu na época tinha 32. 32? 29, ok, se não me engano. E o que afetou a nossa relação é falta mesmo de dinheiro. Mas nós, mulheres, temos facilidade de aguentar aquela crise, batalhar, nem que for para pedir um bocado aí na vizinha, não sei o quê. Liga na irmã, liga no pai, liga não sei o quê, um bocado. Nós, mulheres, se viramos sempre. Mas há homens que não aguentam essa crise. O que afetou a minha relação é falta de dinheiro. Por coincidência, eu tento arranjar um trabalho para o meu parceiro. E lá nesse trabalho onde ele foi para trabalhar, conheceu lá uma senhora de 64 anos na época, estás a ver? E começam a ter relações. Eu que dei filho, nem pedida fui, nem casamento, nem apresentação, nem nada. Quando gosta do teu parceiro, até a família, não, tem que fazer pedido, não. Posso. Eu e o meu parceiro já estamos se desarrascar, só nós os dois. Mas juntar para fazer pedido, não. Primeiro vamos se organizar, porque temos o nosso filho, e depois com o tempo vamos fazer os deveres. Mas o que aconteceu? Calhou com uma senhora que tenha o dinheiro. A senhora ostentou, fez tudo, viagem daqui, trabalhos daqui, dinheiro daqui, não sei o quê, que ele ficou tão focado na senhora que esqueceu que tem esse outro lado, pelo menos o filho, já a mim não, né? Estás a ver? Ele focou onde ele viu mais vantagens. Vai mais, sim, para ele. Mas poderia vir conversar comigo. E por isso que eu estou a dizer, traição tem a ver mesmo com caráter. As pessoas poderiam vir conversar comigo. E amor, olha, conheci a minha chefe assim, tempo de dinheiro, não sei o que, amor. Estamos a passar por isso, mas ele garantiu isso, vamos só aguentar. Eu lhe falei que eu não tenho mulher, só tenho filho, amor, vamos só fingir assim. Há mulheres também que aceitam. Muitas aceitam porque amam o seu parceiro, não quer perder o parceiro, quer continuar aí na mesmice, à espera que ele vai lá batalhar para vir trazer aqui. Mas eu com o caráter que eu tenho, eu nem sequer aceitar, porque eu não me imagino o meu parceiro que eu amo a estar no braço de uma outra pessoa. Imagino já as posições que ele me dá, que está de arrebentar lá também, chega aqui, está todo desgastado. Não vai dar para dividir, por mais que tenha dinheiro. Porque eu já estava a me contentar com aquela nossa pobreza. Eu já estava a fazer um acréscimo relativamente ao que falávamos. É que nós precisamos entender que família é um projeto de Deus, é uma base criada para sustentabilizar a nossa sociedade. Uma família deturpada, nós temos uma sociedade deturpada ou distorcida. Pronto. E se nós normalizarmos que um chefe de família pode dar sustentabilidade ou ares a outros relacionamentos, pode ser por poliamor ou outro motivo, outro fator, nós estamos a destruir a família. Nós precisamos olhar que para os dias que ele vai ficar fora, vai ter um filho a precisar da sua instrução, vai ter uma filha a precisar da sua instrução. Nós precisamos olhar para esse aspecto. Porque a partir do momento que nós normalizarmos isso e acharmos que é por se calhar um ou outro ter a mente aberta ou mais desenvolvimento do pensamento e tudo mais, nós vamos acabar ter famílias muito destruídas. Hoje em dia há filhos... E como tem acontecido? Hoje em dia temos muitos casos do género. Muitos casos do género. Há crianças que, por não absorverem uma educação passiva, quer do pai como da mãe, crescem de forma desordeira. Sim, é isso que estamos a falar. Nós estamos a falar da falta de atenção ou de um ou do outro. Mas não fugindo muito, nós estamos a falar de traição. De traição. Nós não estamos a falar muito, porque assim, conceito de família varia de grupos para grupos, certo, a nível social. Certo. E eu acho que, pronto, nem toda a família que segue o mesmo padrão conservador religioso possa vir a ser
distorcida. Mas isso depende não tem a ver só com depende religião, de como tem cada a um ver vai também gerindo. com o que é social. Pronto, mas agora voltando. Dizer que traição tem a ver Voltando- com caráter. É caráter. As pessoas Portanto, não, é uma não questão de nascem caráter. desta A gente forma. vê que, independentemente do que. Porque muitas pessoas, especialmente pessoas que estão ligadas à área da sexologia, não generalizando, mas defendem de que, ok, o homem é composto de testosterona e a mulher de estrogênio. E quanto maior for o nível de testosterona, maior é o apetite sexual, e que o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino, e que o homem pensa mais vezes sobre sexo por conta disso, sua estrutura biológica, e daí essa justificativa, entre aspas, do qual, porque que o homem é um predador. Hoje nós vemos que a mulher também tem desejos, também tem vontades e também se sente livre de ser uma predadora, abertamente, quando quiser. Certo. Será que duas questões em uma? O machismo não foi utilizado muitas vezes e ainda hoje como justificativa para a traição do homem? E será que esta vontade hoje das mulheres tem a ver com esta nova realidade que é o empoderamento feminino, Claro. que nos faz realmente concluir ou não de que ambos os géneros são realmente iguais? Certo. E isso é algo que, olhando para aquilo que é a realidade, podemos dizer que tem tudo a ver. O feminismo hoje dá a possibilidade da mulher sentir-se o mesmo nível ou de igual modo ao homem. E ela vai olhar para aquilo que todavia o homem tem feito, o homem trai, o homem faz, desfaz, eu também posso fazer. Então, nós acabamos por parte do feminismo, traz aqui uma realidade. Eu gosto muito de falar para mim na primeira pessoa, que não é muito correto para aquilo que são os nossos princípios. Eu não, olhando para aquilo que é o machismo, partindo da parte masculina, eu sempre olhei, há um certo tempo, a traição de um homem como algo normal. Hoje olho como algo anormal. Por quê? Por causa do caráter. Nós somos movidos por caráteres. A partir do momento que o teu caráter está corrompido, tu vais fazer aquilo que é errado parecendo certo. Mas quando o teu caráter é certo, tu vais fazer as coisas certas parecerem certas. Então, quer o machismo, por parte dos homens, todavia acarretado até aqui, fez com que mulheres com bons princípios fossem transformadas, principalmente pelo feminismo, que hoje é aplicado na sociedade. Mas eu acho que não é uma má interpretação do feminismo, porque o feminismo ele simplesmente vem para mostrar que a mulher tem direito às escolhas. Isso depende. Mas o trair não é uma questão de feminismo. Isso trair é uma depende questão muito- de caráter, como já Isso concluímos depende aqui. muito, depende muito daquilo que temos sido alimentados. Por exemplo, há pessoas que deturpam muito as coisas. Eu posso passar uma informação agora sobre um determinado serviço ou produto e tu entenderes como lhe convém. Talvez as pessoas pensam que ter o direito da mulher bem, de forma ordeira, né? De forma bem estampada, eu sou mulher, eu mereço e tudo mais. Pensam que isso está incluído trair, está incluído fazer as coisas as mais práticas. Pronto, eu já fui muito Mas aí já magoada. não podemos culpar o feminismo. Claro, Aí já mas há pessoas que aplicam isso já foi dentro do magoada, feminismo. agora também Certo, vou há fazer pessoas a que mesma aplicam isso. Eu sou feminista, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Só que, estão a infelizmente, aplicar de forma errada. o que nós amamos, não nos amamos. O que nos amam, nós não amamos. Então está tudo ao contrário. Mas isso é relativo Sim, também. isso é uma questão. Então, por isso é que estamos numa fase, vais ter que me amar. Não, essa é uma questão Não muito me amem, relativa. vais ter que me amar. É uma questão muito relativa. E se olharmos para aquilo que está aqui a ser dito, entendemos como consequências da própria traição.
Por isso é que eu continuo insistentemente a dizer que é fundamental que a gente comece a pautar por os bons princípios, não é? No sentido de evitarmos traições, pois elas acarretam consigo variadíssimas consequências de foro E se for do fórum impossível, pelo menos psicológico, respeito, já do que não fórum podem psicológico. evitar a traição, pelo menos que haja respeito. E normalmente né? há essa probabilidade. Muitas das pessoas que são feridas tendem, infelizmente tendem também a ferir as outras pessoas. E aqui o que se chama a atenção é de que quem está a passar por esta fase, quem já passou por esta fase, é bom que procure por um especialista, procure por um aconselhamento psicológico, não é? Porque muitas das vezes as pessoas não querem aceitar que foram traídas. E se você E não conseguem sarar a ferida. sarar a E nós ferida, aqui, nós africanos, Isso. nós aqui africanos temos o hábito de não estar conseguindo sarar as feridas. Então mergulha de um relacionamento para outro para ver se Nada. consegue E se usar você aquilo for como... mãe, vale Estão a terrível. fazer isso. Só a tua tala da perna, mana. Não, mas uma coisa que a gente E nós nota, africanos? e nós ouvimos muito que esse comportamento, se podemos assim dizer, varia de cultura para cultura. E uma coisa que se reconhece é que o homem africano, nota-se que ele é muito propenso a sentir-se à vontade em trair. Portanto, há aí uma contradiçãozinha, porque mesmo aquelas pessoas que se dizem cristãs, e eu digo isso porque já assisti várias cerimónias de casamento religiosas, em que o próprio padre reconhece de que nós não somos monogâmicos e que ele próprio fala que durante o vosso matrimónio, durante o vosso casamento, vocês vão se cruzar com pessoas atraentes, mas é preciso que vocês tenham um autocontrole, é preciso que vocês A palavra conversem. diz que se o teu olho te faz pecar, pega, arranque-o. É bíblico. Não, mas aí está, é esta contradição, ou seja, mesmo as pessoas que têm princípios religiosos cristãos, quando convém, já usam porque é cultural o homem ser assim, o homem africano é assim, tens que aceitar que eu sou assim. Até onde eu sei, do ponto de vista do cristianismo, e concretamente para os católicos, não é? Para os católicos, nos é passado esse princípio de que nós não devemos trair. Nós não devemos ter duas relações, não é? Se porventura você é casado dentro da própria igreja, automaticamente você não pode. Porque se você romper esse princípio, é contra a lei da igreja, é contra a lei de Deus. E pegando aqui o que o meu colega... Isso não tem nada a ver com cultura. Não tem nada a ver com a cultura. Mas Não aqui tem nada a ver com a cultura. Nós Para precisamos justificar a separar traição. aqui duas coisas. Existem pessoas religiosas e cristãos. Quando nós somos cristãos, nós temos a comunhão com Deus. Quem está em comunhão com Deus sabe que não pode amar o mundo. Traição é coisa do mundo, é tipo matar, roubar, está nos 10 mandamentos. Então, nós precisamos olhar que um cristão não faz as coisas erradas porque é cultural, porque ele tem temor a Deus, ele tem comunhão com Deus. É aquilo que o nosso amigo aqui estava a falar, que existe muita diferença. Quando estás dentro de um casamento religioso ou cristão, tu deves separar. Casaste na igreja não significa que és cristão. Claro, Atenção. seguiste apenas uma norma, não é? Prontos. E fruto disso, as pessoas casam na igreja sem ter o temor das coisas de Deus. Não estão em comunhão com Deus. Casei porque é tradição, né? Certo. Não devemos amar as coisas do mundo. A partir do momento que nós já traímos, olhamos para isso como um princípio cultural que é normal para nós os africanos. Eu sou casado no civil, sou casado na igreja e vou trair, porque Deus não está em mim. Mas é curioso, porque até mesmo na cerimônia civil, as promessas são as mesmas. São as né? mesmas, certo? Você promete ser E fiel. olha, há um ponto que eu gostaria de acrescentar aqui. A traição dentro do casamento é muito perigoso. Muito perigoso. E é o que tem acontecido muitas vezes. Muito perigoso por quê? Porque quem trai dentro de um casamento está
Casamento religioso. Sim, se estamos a falar casamento é casamento. Pode ser no civil como religioso. Estamos a falar daquilo que é o grau da responsabilidade que ambos assumem. Porque é uma aliança. O peso de uma aliança não deve pesar simplesmente no dedo, e sim no coração, na nossa mente. Acordar todos os dias e sabermos que nós devemos ser intensos porque nós fizemos um juramento diante do homem, diante de Deus. A partir do momento que nós acordamos todos os dias e olhamos para esse princípio do juramento que nós fizemos, nós vamos pensar 2 vezes antes de trair. Porque a partir do momento que tu deitas... Mas, moço, você está se explicando. Você mesmo assim, essas palavras que está falando, você é assim. Você é assim. É muito doce. Não faz isso. Mas não existe um homem assim bem direito. Mas olha, vou dizer o seguinte, vou ser sincero contigo. Vou ser muito sincero e honesto contigo. Não, mas eu acredito. Vou ser muito sincero e honesto contigo. Não era assim. Mas tive que moldar o meu caráter e olhar para aquilo que é o conceito de um relacionamento. Porque quando nós temos uma maturidade infantil, nós olhamos como relacionamento é curtição, é andar de mulher em mulher. Isso não, calhar porque já fizeste de tudo um pouco e viste. claro, mas nem sempre precisamos de fazer de tudo um pouco. Atenção. E voltando àquilo que eu estava a dizer, é necessário que nós tenhamos temor. Quando um militar faz o juramento e decide por si só deixar de ser militar, ele é punido. Não importa quais os motivos, ele é punido. Por quê? Porque ele jurou bandeira. É da mesma forma que nós olhamos para o casamento. A partir do momento que você faz um juramento a Deus e ao homem, diz sim, é ela que eu quero na pobreza e na riqueza, na doença e na saúde, tu estás a acarretar um peso. O peso dela passa a ser teu e o teu peso passa a ser dela. E muitas das vezes as pessoas normalizam até o casamento e olham para o casamento como algo normal. Pessoas que traem, o casamento termina, partem para uma relação, termina, partem para outra relação, termina. E continua a ser casado com a parceira antiga. São pessoas que estão vivendo variadíssimos episódios de traições. Pessoas que não param para entender o que está acontecendo em sua vida. É o que você se comprometeu lá atrás. E depois as coisas não começam a dar certo. Perceba, claro, é isso. Mas é uma coisa que é importante frisar, que os princípios, né, a nível que vão moldar o caráter de uma pessoa é independente de qualquer educação religiosa ou cristã. Claro, exato. Sim, porque sim, até isso... mesmo uma pessoa que cresce numa família que não seja religiosa, ela pode aprender o amor ao próximo e a respeitar-se a si, claro, e consequentemente, os outros. Sabe, há um peso muito enorme quando mulheres ou homens chegam a dobrar os seus joelhos ou a chorarem, né, por uma pessoa ou outra, porque sentem algo e não estão a ser correspondido, estão a dar 100 e estão a receber 5 ou 10, essa pessoa lamenta muito. E estas lamentações nem sempre são boas para nós, não atraímos boas coisas disso. Mas tu não pensas no momento o que estás a fazer com esta pessoa. Estás a trair, ok. Tu és o player do momento. Tu és o player do momento. Tu és o broto, a broca do momento onde passa, o chão treme. Tu vais olhar para a tua vida daqui a 5 anos, fogo, tudo o que eu estou a tentar fazer, nada está a dar certo. É porque fruto do que você fez lá atrás. É preciso que você se reestruture. Não quero que interpretam-me como muito religioso ou cristão, mas eu preciso de aplicar isso. Tem o livro de Revelações, capítulos 22, se não estou em erro, os seus versículos 12, diz o seguinte: quem está sujo, suja-se mais. Quem está limpo, limpa-se mais. Mas quando você decidir que queres sair da sujidade e passar a ser um ser limpo, precisas sacudir o quê? As tuas poeiras. O pó que está sobre si. Precisas arrepender-se. As pessoas
saem de um casamento onde houve traição, não arrependem-se, vão para outro relacionamento, não têm Com os mesmos hábitos. Com os mesmos hábitos, não mudam nada e querem exigir melhorias. Querem exigir que o parceiro deve dar 100. Hoje em dia, as pessoas normalizam, ele é casado, eu saí do relacionamento onde eu era casado, eu era o anfitrião da relação, era a primeira pessoa, passo a ser segunda pessoa numa relação, sou amante, pronto, sou amante de um casamento. Mas eu fui casado. Deixei o meu casamento porque não se sentia insatisfeito. Okay. E por que eu não podia moldar com base a diálogo e transformações de ideologias dentro daquilo que era o meu casamento, vou me submeter a ser amante? Porque nós estamos aqui a falar e nós acho que é unânime, né, da vossa parte de que o que separa, né, porque muitas vezes nós ouvimos essa famosa frase, os homens são todos iguais. Certo. Né? Certo. Mas o que separa possivelmente uns dos outros é o caráter. Exato. Em todos os sentidos. Sim. Mas o problema não será que em muitos casamentos, porque o que é que sustenta um casamento? É o amor. O amor. Né? O amor é que vai respeito, suportar certo. quando existe a crise financeira, quando Certo. existe a doença, etc. Agora, existem muitas pessoas que teimam em manter-se num relacionamento mesmo já não havendo amor. Certo. Então, enquanto estamos casados... Então, a traição só é considerada traição quando ainda existe amor ou enquanto estivermos casados Quando mesmo ainda já não nos amamos? há a permanência da união. Sim, a traição é dos quebra de um princípio, não é? O rompimento de um princípio. Então, se de facto você fez essa aliança com a pessoa, não é? Independentemente do que vocês estiverem a viver dentro da própria relação, desde o momento que você sai para cometer esta traição. Porque há muito homem que usa essa desculpa, né? Quando quer atrair uma E o mais engraçado- e o mais vivemos engraçado- juntos, mas já não estamos a dar nada, né? Isso Eu tive- eu já eu falei, por eu exemplo, já falei conheci sobre alguém relativamente a isso. que dizia assim: olha, eu estou com a minha esposa só pelos filhos, dormimos quartos separados, só estou lá pelos meus filhos. Desculpa. Isso é o que mais tem sido. Dá, aquele dia tudo bem, quarto separado, mas é aquele dia que vai acontecer sempre alguma coisa. Claro. Porque quando há separação, os dois têm que estar, outro está no outro sítio, outro está no outro sítio. Agora, Separamos ou não separamos? sim, e o mais exato, engraçado é exato. que os homens né, nos traem. Por que a nossa traição é que dói mais? Se ele nos trai, a Eu nossa... acho Bem, que porque tem a se ver calhar com nós olhamos já tem a ver mulher com o como orgulho do homem, né? Sim, não só. Nós olhamos com a mulher com um certo espelho para a sociedade. Há princípios que nós não conseguimos enxergar vindo de uma mulher. Talvez é por isso que o choque é maior. Porque, todavia, segundo aquilo que é a história, conforme o meu colega de painel já disse, normalizavam um homem, um rei, ter mais de uma relação, ok? A sociedade já Se habituou durante acostumou-se. muitos séculos. Mas a olha isso. que a mulher, todavia a sociedade também acostumou-se a ver a mulher submissa. Recatada e do lar. Entende? Então, quando nós olhamos para uma mulher que trai, que volta e meia está com um, depois outro, nós começamos a perceber então que nós não estamos preparados para esse choque. É muito peso para nós, porque nós sempre vimos a Brunança Emane como um espelho. Como é que ela foi capaz? Mas agora isso faz com que eu faça a seguinte pergunta. É mais fácil um homem perdoar uma traição desde que ninguém saiba? Homem não perdoa. Caríssimo psicólogo. Há sempre um dia que ele vai te arrebentar, vai te Sim, dar um golpe. isso é um fato. Também é uma questão de debate. É mais fácil nós mulheres, Mas, é mais fácil nós mulheres perdoarmos. Homem, Sim. de facto, Não, mas desde que ninguém saiba, só que fica entre os dois. Não. A probabilidade. Há sempre pode um haver, amigo, um mas a familiar probabilidade que de vai ligar perdoar para- é muito ínfima. É muito, mas muito ínfima. já não vai haver confiança. Já do lado da mulher. Sabe o que acontece? O que temos noção é o seguinte: No nosso traição. lado, depois mentalizamos só assim, os homens são assim, é normal. O que, Mas eles o não que aceitam, acontece é o mentira. seguinte: para um O homem homem que te perdoar perdoa a na traição, vai te matar. para um homem A qualquer perdoar a momento vai te fazer alguma traição, coisa. é preciso que nós tenhamos aqui atenção a algo. É preciso que a mulher se regenere, mude totalmente.
porque todos os aspectos que o homem está a acompanhar que ela teve no período em que houve esse episódio, essa traição, vamos começar já a notar, tipo, e ela está muito, o telefone está me trair. Ela saiu de noite, está me trair. Então vão acontecer situações do gênero, e que você é obrigado ou obrigada, no caso as mulheres que traem para que um homem cede, é mudar caráter, atitude, posicionamento, tens de mudar. Mas qual é o motivo, qual é a desculpa ou motivo que muitos homens dão quando são apanhados a trair? Não me davas atenção, já não me sentia satisfeito, mas o homem não consegue entender se a mulher der essa mesma resposta por ter traído. Porque normalmente diz-se que o homem trai porque, pronto, atração física, se desperta desejo e se for oportuno, ele trai. Mas dizem que a mulher, quando trai, normalmente é porque já há algum sentimento por a pessoa com quem ela traiu. Mas muitas das vezes nós mulheres só traímos mesmo. O parceiro não tem tempo para nós. Vingança, não é? Então, vingança. Por vingança também. Por vingança. Por exemplo, eu já disse, já fui traída, né? Já fui traída e vou acumular. Na primeira oportunidade também quero fazer, vou me sentir bem. Há quem se sente bem por isso, mas eu acho que isso não nos leva a Não há quem se sente bem ser sempre destaque. Sim. Por exemplo, há pessoas que já colocaram em si, dentro de si, já interiorizaram o seguinte: eu sou o Edmásio. E as pessoas já sabem que eu tenho mesmo de ter, onde eu chego tenho de ter alguma. Já colocaram, isso é um padrão deles de vida. É que você trai a todo momento, a tua parceira. Trai a todo momento. Mas o teu parceiro. E normalizaste. Precisamos... Não sei se estou equivocado, mas eu acho que é fundamental que a gente recue um bocadinho para nossas famílias. Certo. Porque se realmente eu tenho essa apreciação de que não, eu devo ter, é porque em parte, pode não ser um dado taxativo, mas em parte, dentro da família faltou alguma coisa. Certo. E vamos aproveitar também chamar a atenção aos pais que estão lá em casa, de que é fundamental que se passe uma boa educação aos filhos, no sentido de evitarmos tais situações, porque não são bons princípios, principalmente para aquelas famílias cristãs, não são bons princípios cristãos, porque dentro daquilo que a gente tem estado a aprender ou aprendeu dentro da própria igreja, não correspondem com essas iniciativas. Então é fundamental que se passe uma boa educação aos filhos para se evitar futuramente esse tipo de situação. Agora, a nível dos jovens também é bom que se trabalhe a nível da educação, porque já foi unânime de que a traição é algo que tem a ver com caráter, falta de caráter. Uhum. Então não precisamos nos sentir o mais bonito, o mais atraente, o que mais tem. Não, nós podemos, se calhar, ser famosos ou termos nome na nossa comunidade com outras iniciativas, não é? Não nesse tipo de iniciativa de, obviamente, ter variadíssimas mulheres ou trair a nossa parceira. Mas ainda essa frase que é um pouquinho... Ela é uma frase que não é nada agradável de ouvir. Eu já ouvi várias vezes de amigos a dizerem que não, comer arroz toda hora com feijão, não, tem que variar. Mas por que você não varia os condimentos com a mesma tigela de arroz? É preciso permanecer a panela. A panela pode continuar a ser a mesma, ao ter os ingredientes. Sim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a pessoa pode continuar a ser a mesma. Procura apimentar o teu relacionamento da forma que queres apimentar com outra pessoa. Aprenda que é preciso saber que arroz podes fazer só com cebola e podes também fazer a adição de cenoura. Uhum. E há outros ingredientes que podes adicionar aí. Então não precisas estar a trocar de panela em panela, estar a trocar de ingredientes atrás de ingredientes e não sentir-se saciado. Tocando no assunto, desculpa te cortar, muitas das vezes não vamos só estar aqui a julgar os homens que traem. Muitas das vezes nós somos traídas
através também dos nossos comportamentos também tem a ver. Que afugenta também, que faz o seu parceiro arranjar uma outra relação, muitas das vezes são nossas atitudes, não é? Mas as Não nossas achas? atitudes Por não isso são é que agradáveis são porque nossas não atitudes. terminar o relacionamento. Por isso é que tem que haver Isso é conversa. herdado. Temos que justificar Eu podia sempre defender Se eu, lá isso é atrás. herdado. se eu tiver uma relação que na qual eu reclamo, tu estás a ouvir, estás a acumular, deveria sentar comigo, conversar, mesmo só disse alguma coisa que te magoou, deixa eu ficar calma, depois põe sentada, vamos conversar. Não, mas há homens que não conversam, eles acumulam, Sim. vão guardando, Sim. aquela raiva, vai ver só. Por exemplo, o meu antigo parceiro me ameaçava, vais ver, você um dia vai ver, você vai um dia. E me deu esse golpe que me deu, estás a ver, porque me acumulou. estava acumulando. Yeah. Então, há homens, de vez de deixar a relação naquele exato momento que a parceira está a reclamar, não. Também quer te Brunança. magoar, quer te dar um tiro mesmo também quando te trocar, vais Sim. assustar, nem conversou contigo. O impacto. também Nem, quer que nem te sintas mandou o mesmo acabar, nem impacto. nada. Tu Mas vais ver o homem está diferente, já não vem, Caríssimo, já não liga, recebemos o já sinal tá que já numa estamos outra na reta relação. final. Mas ainda dar aqui um ressalvo àquilo que a Brunança estava a dizer sobre comportamentos. Existem pessoas, olhando para aquilo que é o contexto de família, há famílias que incutiram na mente dos seus filhos que podem mesmo fazer... É normal. É podem que quando a fazer. Nora reclama, Sim, é o que ele é e pronto. Yeah. Podem fazer. Mas Mas há você também quando decidiu- pessoas que é preciso ter mesmo porque as coisas antes de se materializarem acontecem. O sentimento é movido pelo sentimento e espírito. Né? Quando você não acarreta uma boa aliagem de bons espíritos, isso já tem a ver com família, de boa educação tem a ver com Sim. família, não vais ter um relacionamento saudável. Podem te honrar de todas as formas, não vais sentir-se satisfeito. Vais errar sempre, vais trair sempre, vais magoar sempre. Por quê? Porque a tua família já vem de uma linhagem do gênero. Porque vocês vivem certos problemas emocionais e espirituais de relacionamento, sobre relacionamento, vocês atravessam essa Habituaram-se dificuldade. normalizaram o Certo. ser tóxico. Então do então, se você já vem de uma linhagem que os teus irmãos mais velhos andam de mulher em mulher ou de homem em homem, você vai normalizar isso. Se fosse a mim, passaria de normalizar e procurar fazer algo diferente, porque não podemos viver no comodismo do que já aconteceu. Precisamos ser renovados. Então, quando olhamos para isso, volta e meia, já tive com ela um mês, acabou, outro mês, acabou. Estou a olhar para os meus pais. Também não tiveram sucesso na sua relação. Casaram, mas não duraram. Eu, como filho, também casei e não durei. E Então, como há muitos filhos que não falam com os pais porque se separou da mãe. há muitas coisas que Estás a ver? precisam ser quebradas. Temos mesmo que encerrar, infelizmente. Como a música já da traição, não? Me trocaste com aquela jardada, eu que sou mora bem natural. Saibas de uma coisa, mano, a minha xuxa só caíram, mano, porque de mama teus moname, teus puto, mano, beijo. Muito obrigada pela presença. Ok.